pessoal, bem-vindos ao Resenhas da Bel. Ela assinou um contrato, era um reality show de namoro. Então as regras do contrato eram sem namoro fora do programa, sem sexo fora do programa e não podia divulgar os termos do contrato para ninguém. Ela precisava muito do dinheiro, então ela topou. Vamos lá pro reality, vou participar, vai ser tudo perfeito. Até então estava tudo certo, ela tinha feito um acordo com ela mesma que ela ia se afastar dos homens e ia dar tudo certo. Até que ela foi convidada para um jogo de baralho e conheceu um certo rapaz. Eu estou falando de esse livrinho aqui, Davi, que eu adoro esse livro pela cor dele, gente. Olha, ele é um livro todo negro. Eu já apresentei ele aqui para vocês. Ele é uma duologia. Eu já vou vir em seguida e já vou fazer a resenha do próximo livro. Então, vamos lá. Kate tinha assinado esse acordo, esse contrato para participar desse reality de namoro. O reality já está em andamento, ela já está entre as candidatas. O candidato a namoro é o Rockstar, é o Flynn. Gente, eu tô louca para contar para vocês sobre o livro do Flynn, porque eu já vi pessoas azaradas nessa minha vida. E a gente fala que mulher tem dedo podre para escolher homem, mas o Flynn, mas o Flynn é para outra história. Depois eu venho contar a história do Flynn. O Flynn é o rockstar que tá lá para arrumar uma namorada para participar desse namoro. Então ele e a Kate estão se conhecendo, até que rola uma certa química entre eles dois. Mas aí a Kate é convidada para uns jogos de cartas e nesse jogo de carta ela conhece Cooper. E ela e o Cooper se dão super bem, só que como ela tem todas as regras do contrato, ela não pode falar o que ela faz, ela não pode falar. E ela não pode sair com ele. Ele convida ela para sair no primeiro dia e ela fala não. E aí depois eles se encontram novamente e ela continua falando não. E ele não entende porque ela fala não. E até ele conhecer ela da agência do irmão dele. O irmão do Cooper aqui, gente, pensa num mala. Esse cara, ele é um chato de galocha, ele precisa sempre do Cooper, ele precisa do dinheiro do Cooper, mas ele só faz uma coisa errada atrás da outra. Mas pro azar do Cooper e pro azar da Kate, o irmão do Cooper, ele é o diretor do reality, ele é o criador do reality, ela trabalha para ele, então a vida dela complica mais ainda, porque ela se apaixonou fora do contrato e se apaixonou pelo irmão do chefe. Então, ela de forma nenhuma pode se envolver. Ela tenta fugir do Cooper, ela tenta se distanciar, mas aí o Cooper insiste, e ele acaba quebrando as barreiras dela, e ela fica dividida entre seguir o contrato e porque ela precisa muito do dinheiro, ou abandonar tudo e ficar. E vai chegar uma determinada hora na história que ela vai contar para ele o porquê. E eles vão ficar num relacionamento escondido, mas o irmão dele não é de todo bobo. Vai colocar alguém atrás dela, vai colocar alguém para sondar ela e vai acabar descobrindo. E aí ele vai tentar ferrar ela. E quando ele tenta ferrar ela, o Cooper entra na história. E aí ele faz algo que eu não gostei. Ele faz algo que eu achei que era desnecessário. E por conta disso, a Kate faz outra coisa que também ela faz e o Cooper fala, nossa, aí eu ferrei com tudo, mas ela tinha mesmo que fazer isso. Mas nada do que parece, na verdade, é. E durante esse tempo todo, a Kate namora o Cooper, ela fica com o Cooper, mas na telona, para todo mundo, ela é a namorada do Flynn. É o interesse maior do Flynn no relacionamento do reality. E os ciúmes do Cooper em cada cena do reality, porque eles têm que representar, né? Em cada cena do reality, gente, ele vai à loucura de ciúmes dela. E ele não pode fazer ela quebrar o contrato porque ele entende porque ela precisa do dinheiro, tá entendendo?
e é muito complicado esse livrinho. Então vamos lá para as minhas considerações sobre esse livro. Eu gostei até do... A historinha é gostosa de ler, não tem muito drama, não tem nada assim muito marcante, não tem nada muito profundo. Eu gostei do livro, eu adorei o Flynn, gente, eu sou louca pelo Flynn, eu gostei dele no primeiro livro, aí eu vou pro livro dele e eu vou falar pra vocês que... Mas, ô bichinho de azarado, tadinho, meu Deus, tadinho do Flynn. E eu gostei do livro, ele não é uma coisa pesada, mas é um livro que eu me apaixonei? Não. É um livro que eu leria novamente? Não. Mas eu vou guardar? Sim. Por quê? Porque ele é diferentão, né, gente? Olha, você não tem um livro assim todo negro, e faz parte da minha coleção, que eu sou apaixonada pelas meninas, então ele vai ficar na minha estante, porque é um livro com as páginas negras, então eu não tinha até então um livro de páginas negras assim. Eu gostei do Cooper, ele é fofo, ele é apaixonante, ele é carinhoso, ele é super ciumento em certas horas. Eu só não gostei na hora que ele teve que agir. Eu achei que foi desnecessário a forma que ele agiu. Ele poderia ter tentado ajudar, ele poderia ter tentado livrar a barra dela de uma outra forma. Do jeito que ele agiu, eu não gostei. Eu gostei da Kate. Teve horas que eu achei assim que ela ficou muito indecisa. Eu achei que ela devia ter um pouco mais de personalidade. Ela devia ter se decidido de verdade o que ela queria. E teve horas que eu achei que ela ficou ali meio na dúvida, meio cá, meio lá, sem saber o que fazer. Mas mesmo assim eu gostei da história, eu gostei do tempo da leitura. Não foi de tudo ruim. Mas eu gostei mais do Flynn, gente. Ele é apaixonante nesse livro. Ele não merecia o que vai acontecer com ele no livro dele. Então, depois eu vou lá para contar a história do Flynn. Mas nesse livro, ele é apaixonante. Sabe aquele homem fofo? Que você quer ser amiga? Que você quer participar da vida dele? Ele é muito amigo da Kate. Quando ele descobre que o relacionamento dos dois no reality não vai dar certo, porque ela se apaixonou por outro cara, ele faz de tudo para depois, ele vai fazer de tudo para ajudar ela. E vai ser ele que vai procurar o Cooper. E vai ser ele que vai esclarecer as coisas. E vai ser ele que vai falar tudo o que aconteceu e por que aconteceu no finalzinho lá do livro. Então, o livro em si sabe aquele... Eu não gosto desse tipo de livro que fica um triângulo amoroso. Porque se eu pudesse... Os dois meninos são perfeitos. Então, eu fiquei sem saber qual dos dois eu escolheria para Kate. Porque o Flynn era muito gente boa. Mas o Cooper também, ele era... Outra coisa também, era um fofinho também, então eu fiquei meio que dividida. Mas aí depois eu sabia que tem a história do Flynn, e aí eu fiquei aqui, falei, nossa, na história dele ele vai se dar bem. Na história dele ele não vai se lascar. Mas aí foi onde eu errei. Então, gente, até o momento é isso. Se vocês gostaram, dê o seu joinha, se inscreva aqui no canal, porque eu até esqueci, hoje eu fui no batidão, fui direto. Então é isso, se vocês gostaram, se inscrevam e até o próximo vídeo. E até a próxima resenha. E vamos lá para a resenha do... Flynn, o meu rockstar. Tchau!